Hey guys, Mr. Gus here. Fala galera, Teacher Gustavo aqui. Vamos começar agora a terceira aula das nossas aulas online gratuitas sobre Present Simple. Nós terminamos agora o Verb to Be, vamos começar agora com Present Simple. O que é o Present Simple? É o presente simples. Vamos falar sobre fato ou rotina. O que é o presente simples? É o que a gente é um fato pra gente ou é a nossa rotina. Por exemplo, I love chocolate. I love chocolate. Eu amo chocolate, é um fato. E a rotina? Eu acordo às 7 da manhã. I wake up at 7 in the morning. Então é uma rotina, é o que eu faço corriqueiramente. So guys, vamos lá agora para os exemplos, para as situações. Ok, so I like hot coffee. I like hot coffee. Eu gosto de café quente. Então pessoal, olha só. Nesse caso aqui, vocês vão perceber que eu usei a estrutura com sujeito igual do verbo to be. Sujeito, verbo e complemento. A estrutura é a mesma do verbo to be. No present simple a gente vai ter primeiro o sujeito, que é o pronome nesse caso, I, verbo, like, e o complemento, hot coffee, café quente, tá? Tem essa questão também, né? No inglês, geralmente o adjetivo vem antes do nome. Então, I like hot coffee, eu gosto de café quente. You have a big bike. You have a big bike. Você tem uma bicicleta grande. We work at the bank. We work at the bank. Nós trabalhamos no banco. They live in Brazil. They live in Brazil. Eles moram no Brasil. Percebendo que live, cuidado para você não confundir live com live, tá? Que a gente vê muito aí de fazer uma live. Live é morar, ok? E live é ao vivo, ok? Exemplo agora com o verbo to have. Verbo to have, verbo ter. You have a big bike. Você tem uma bicicleta grande, ok? Olha como fica fácil também. I have, se eu mudasse de you para I have a big bike. You have a big bike. He, she or it has. Aí ele é conjugado, porque terceira pessoa singular, ele é conjugado o verbo. Então, he, she, it, like, desculpa, has. Ele muda de have para has, a big bike. Mas aí você vai ver depois, we have, you, no plural agora, have, e they have. Essa estrutura só muda na terceira pessoa do singular. Você vai perceber com todos os verbos, como é mais simples. I work, you work, he, she or it works, ganhando S. We work, you work, they work. Live, morar. I live, you live, he, she or it lives, we live, you live, they live. Quase não muda. Então, galera, é muito mais fácil aprender e conjugar verbos em inglês do que em português. E agora, professor, como que eu faria agora a forma negativa desses verbos? Moleza também. Presta atenção aqui. A forma negativa fica com don't. Don't. O que é o don't, professor? Don't é o do mais not, que é a negação. Mas quem é esse do? Do, ele é o verbo fazer. To do, fazer. Mas ele entra pra gente como auxiliar. Ele entra como auxiliar para ajudar a negação, ajudar a acontecer a negação. E o do not, ele vira, na forma contraída, é igual a don't. A gente contrai, assim como nós vimos no verb to be, tem a contração também. Aqui também existe a contração. Que o do not vira don't. Tá? Mas no verbo to be a gente não usa don't. Qualquer outro verbo a gente usa don't. Então, ó, don't, que é basicamente a negação, tá? Eu não gosto de café quente. Então eu neguei. I don't like hot coffee. A mesma coisa para os outros. Como seriam os outros? É só inserir aqui, ó, o don't entre o sujeito e o verbo. Tá? A estrutura é sujeito, verbo, complemento, assim como o verbo to be. Sujeito, verbo, complemento. Aqui estamos fazendo os verbos no presente simples, estamos vendo a estrutura. Sujeito, verbo, complemento. Então, ele vai entrar entre o sujeito e o verbo. Don't. Don't. Ok? Vai entrar aqui, ó. We don't. They don't. Ok? Ele entra negando a frase. Muito fácil. I don't like hot coffee. Eu não gosto de café quente. You don't have a big house. Desculpa. You don't have a big bike. Você não tem uma bicicleta grande. We don't work at the bank.
e por assim vai. A gente só vai negar botando ele bem nessa posição, ok? Transformamos a afirmativa em uma negativa. Mas, professor, é só isso? Só isso. E agora para fazer uma pergunta. Como é que eu faço a pergunta? Vem comigo. Pessoal, para a pergunta, aquele mesmo do que nós vimos que ele entra como auxiliar sem qualquer... Ele não tem nenhuma tradução, ele só entra como auxiliar para ajudar gramaticalmente. Ele vai da negação para a pergunta. Então, ele some, né, que a gente estava vendo a negação, a gente já vê a pergunta, ele entra na frente da frase, na frente do sujeito. Do I like hot coffee? E aí entra a interrogação. Então, ó, para virar pergunta, para fazer uma pergunta, a gente coloca o do na frente. A frase está aqui, ó. You have a big bike. Você tem uma bicicleta grande. Como é que eu transformo, professor, em uma pergunta agora? Como é que eu faço para essa afirmação virar uma pergunta? Eu simplesmente coloco o do na frente, ó. Do. Do you have... E a minha interrogação ao final. Do you have a big bike? Do you have a big bike? É a mesma coisa aqui, ó. Do we work at the bank? Do we work at the bank? Eu só coloquei o do na frente e aí eu transformei a minha afirmativa em uma interrogativa. Do they, olha o do de novo, do they live in Brazil? Interrogativa. Do they live in Brazil? Eles moram no Brasil? Pronto, facilitou. Mas, professor, como é que é aquele negócio que você falou do he, she or it? Aqui já entendemos como é pergunta, transforma em pergunta. Vamos lá para o he, she or it, que são os únicos momentos, terceira pessoa singular, em que o verbo é conjugado. Vamos lá. Guys, he, she or it. He like hot coffee. O que muda? Se fosse I like hot coffee, ok, mas como é he, eu preciso colocar quem? O S ao final. Então fica he likes hot coffee. He likes hot coffee. O verbo que era like foi conjugado e virou likes. E aqui, ó, she have a big bike. Não, não pode ser, porque o verbo na terceira pessoa singular, ele é conjugado. Então o have, ele vira has. She has a big bike. Viram só? O have vira has. Mas, professor, por que aquele ganhou um S e aquele perdeu parte e ganhou um S? Assim como no português que tem a conjugação, no inglês também ele é conjugado. Às vezes a maioria das vezes ele ganha o S somente, e outras vezes ele muda um pouco mais. Como é o caso do have, que vira has. It drink water. Como é que ele vai ficar agora? Como é que ele fica, pessoal? Isso aí, it drinks. Ele precisa ganhar o S ao final. It drinks water, tá? Ele gosta de café, ela tem uma bicicleta grande. No caso, o animal, né? Por exemplo, ele ser um cachorro, it drinks water. Ele bebe água, mas referindo-se a um animal, uma coisa. No caso, um animal, aqui pode ser um cachorro, um gato. It drinks water. Ele bebe água, ou ela bebe água. E aí a mesma coisa acontece quando a gente vai para negativa. A gente só coloca o auxiliar. Quem é auxiliar? O do. Só que assim como acontece uma conjugação no verbo, na terceira pessoa do singular, acontece também no auxiliar. O do, ele vira does. Ele vira does. Então, ó, quando eu quiser negar essa frase aí, eu falo does not. Does not. Does not, combinado, né? Quando a gente junta o does not, a gente contrai does not vira doesn't. Doesn't. Então, ó, assim como nós tínhamos o do not, que vira don't, nós temos o does not, que vira doesn't. Então, ó, nesse caso, se eu quiser negar, eu vou falar que he doesn't, vou colocar aqui, ó, ainda entre o sujeito e o verbo doesn't, he doesn't, coloco bem aqui, e vou tirar o S do final. O verbo volta ao normal. Por quê? O auxiliar já foi conjugado. Se eu já conjuguei o auxiliar, o verbo não precisa ser conjugado mais. Então, he doesn't like hot coffee. She doesn't... E aí, como é que vai ficar, pessoal? Doesn't, volta ao normal, have a big bike. She doesn't, foi conjugado auxiliar, doesn't have a big bike. It doesn't, como é que vai ficar? Doesn't drink, perde o S, volta ao normal. It doesn't drink water.
E assim fica a negação na terceira pessoa do singular. He, she or it. Ele fica com doesn't e o verbo volta ao normal. Pessoa, e na interrogativa? Vamos lá, na interrogativa como é que fica? Na interrogativa a gente vai mudar agora de novo a posição do auxiliar. Como é que fica? A gente vai colocar agora o does, que a gente já conhece, vai colocar ele na frente, assim como na interrogativa de qualquer outra pessoa. Então, ó, does he like hot coffee? E aqui, ó, de novo, ó, assim como na negativa, na interrogativa, o verbo principal não é conjugado porque o auxiliar já foi conjugado. Does he like hot coffee? Ele gosta de café quente? Does she have a big bike? Ela tem uma bicicleta grande? Does it drink water? Ele ou ela bebe água, no caso relacionado ao animal, né? O it é usado para animais, lugares ou coisas. Does it drink water? Ele, né, o cão, bebe água, ok? Só fez isso, pronto, já transformou em uma pergunta, beleza? Easy, molezinha. Vamos seguir agora, pessoal, para a nossa aula número 4. Continua com a gente. E lembre sempre de, ó, se inscreve no canal, curte a gente e compartilha. Até a próxima.